Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre os sintomas psicológicos da ansiedade. No último vídeo nós falamos sobre sintomas físicos. O primeiro que nós vamos falar hoje é a irritabilidade. Isso é uma característica muito comum de uma pessoa ansiosa. E esse lado emocional, psicológico sobre a irritabilidade faz com que tudo ao seu mundo, à sua volta, te gere. Às vezes, assim, você não externaliza essa ansiedade para o outro. Eu digo que é uma ansiedade velada. É aquela pessoa que a ansiedade está embutida dentro dela, mas o mundo ao seu redor está incomodando muito. A música que está tocando, o jeito de teclar do amigo que está do lado no computador, a forma como a pessoa do lado está falando com ela, tudo isso pode ser uma forma que vai aumentando a sua irritabilidade e chegando ao ponto dessa pessoa até explodir. Então a irritabilidade é uma das características assim psicológicas muito comum desse padrão de ansiedade. Uma coisa é, um dia você está irritada, outra coisa é você perceber que você está uma semana irritada, você está intolerante, você não consegue filtrar nada. Isso são padrões de irritabilidade. Insônia. Você perdeu o sono, isso é uma característica de ansiedade. Uma coisa importante que eu gosto de explicar para vocês é que quando você deita na cama e você frita para um lado e para o outro, isso daí é insônia. Quando você dorme, passa um tempo dormindo e depois você perde esse sono, principalmente entre 3, 4 horas da manhã, isso pode ser uma característica de depressão e não de ansiedade. Insônia é quando a gente quer dormir e não consegue dormir. Você fica aquela coisa picotada o tempo todo. E quando você dorme e você certamente desperta uma certa hora da noite e não consegue mais dormir, isso pode ser uma característica da depressão e não da insônia. Preocupação excessiva é o excesso de pensamento ao futuro, né? É o excesso de pensamento de coisas que eu preciso resolver e eu não estou dando conta. E muito vem de pensamentos negativos também. Outro sintoma que a ansiedade nos traz é a dificuldade de concentração. Muitas pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, elas começam a se perder nos seus pensamentos, ela começa a se perder na concentração e as pessoas trazem como características, será que pode estar desenvolvendo um transtorno, né, Alzheimer, alguma demência, alguma coisa? Não. Pode ser o excesso de ansiedade, pode levar você a ter perdas de memórias e até mesmo perdas de concentração. Então, assim, você acaba pelo excesso de pensamentos, você pode levar a você também a essa perda de foco, perda de concentração. Nervosismo. Nervosismo é uma característica do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que está o tempo todo em alerta, ela está sempre nervosa, né? Isso é uma característica, essa sensação de alerta, agitação. Então está sempre nervosa, trincando a mão, essa coisa assim. Isso é uma característica psicológica de nervosismo, que está ligado à ansiedade. O medo é uma característica que está muito ligada à ansiedade. Esse medo do excesso de pensamentos negativos, né? Essa coisa do medo do que vai acontecer, o medo do novo, né? Pode ser e trazer essa angústia, essa ansiedade junto. Sensação de perda do controle. É aquela sensação de que você está sempre no limite, aquela sensação de que você vai explodir a qualquer momento. O medo de você perder o seu controle faz com que aumente mais ainda a sua ansiedade. Então você fica ali, ó, num ciclo vicioso dessa sensação de perda de controle. E aí fica a dica, né? Se você tem essa sensação de perda de controle, você tem que começar a fazer o relaxamento. Respira, sai da situação que possa estar te levando a você ter essa perda de controle, depois você volta para esse enfrentamento de novo. Assim, é uma forma. Se você está percebendo que você está chegando a esse medo de perder o controle, é sinal que a sua ansiedade já está muito aguçada e já está aparecendo. Então você, por favor, recua, sai, vai beber uma água, respira, para que você não extrapole essa sensação. Uma das características também, fatores psicológicos da ansiedade, é a despersonalização. Como ela acontece? É como se você saísse de você para enxergar a sua própria vida. E isso é muito comum acontecer nas situações de pânico, de transtornos de ansiedade. A pessoa vai se despersonalizando,
né? Ela passa a ficar olhando para a sua própria vida, como se ela saísse dela para enxergar ela de fora. E por último, eu deixo para vocês a desrealização. É uma sensação de você não se pertencer a nenhum tipo de ambiente. Você passa a fugir dos ambientes porque você não se vê dentro de nenhum desses ambientes. Se você gostou, vai lá e me siga no meu canal.